Graça e paz para todos. Irmão Fabiano Santana, seu irmão em Cristo. Meus amados e queridos irmãos, de antemão, antes de mais nada, eu quero mandar graça e paz e um alô para todos os meus inscritos no YouTube. E também eu quero mandar graça e paz para todos os irmãos no Facebook. Sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Paredes. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Cristo Ressuscitado. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho da Graça. Eleitos, abençoados de Deus, o apóstolo dos gentios, o ministro da incircuncisão, apóstolo Paulo, ele disse lá em 1 Timóteo, capítulo 5, ou melhor, capítulo 2, versículo 8, assim: quero que ore por todos os homens, levantando a mão santa, sem ira nem contenda. O mesmo apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a saber, o versículo 17, orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Pai dos Espíritos, eu quero te pedir perdão pela obras da carne cometida por julgamento, por palavra, por atos, por prática, por missão. Pai Senhor, me perdoe em nome do Cristo ressuscitado. Eu vou falar um pouco aqui agora, Pai, do Evangelho da Graça do Cristo ressuscitado. E eu te peço que o Senhor me use de uma forma tremenda e gloriosa para a honra e glória do teu eterno nome. Amém. Meus amados irmãos, eu vou ler aqui rapidamente, eu não vou me estender muito, em Romanos capítulo 10, a saber, o versículo de número 4. Carta do apóstolo Paulo à igreja que se reunia na progressiva cidade de Roma, em uma casa, no capítulo de número 10, e o versículo de número 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Eu vou repetir mais uma vez. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Senhoras e senhores, esse livro de Romanos foi escrito entre os anos 57 a 58, provavelmente, no que se pode prover depois de Cristo, pelo apóstolo do gentil, pelo pregador do gentil, doutor dos gentios, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o homem que foi arrebatado até o terceiro céu, como ele mesmo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 12, eu conheço um homem Cristo que há 14 anos atrás foi arrebatado e foi levado ao paraíso, ao terceiro céu. Paulo disse que ele era um homem Cristo, e quando chegou no terceiro céu, ele ouviu palavras inefáveis que aos homens não convém contar. O apóstolo Paulo recebeu a revelação do Evangelho da Graça, do próprio Cristo ressuscitado lá no paraíso, no terceiro céu. E quando Paulo voltou do paraíso, do terceiro céu, cheio da unção de Deus, Paulo pregando para a igreja que se reunia na cidade de Roma, em uma casa, ao nome do Cristo ressuscitado, Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 4, assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, preste atenção, Cristo não é a continuação da lei, Cristo é o fim da lei. A lei de Moisés, no pacote total, tinha 613 ordenanças. Eu disse que a lei de Moisés, no pacote total, tinha 613 ordenanças. Dá o dízimo, e o dízimo na lei de Moisés nunca foi dinheiro. O dízimo na lei de Moisés era alimento para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte na herança entre o povo de Israel, circuncisão, sacrifício de animais, Páscoa judaica, apresentação de criança e etc. Tudo isso era a ordenança da lei de Moisés. Paulo chegou do terceiro céu e disse: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, Cristo é o fim do batismo nas águas, Cristo é o fim da chamada Santa Ceia, aqui de Santa não tem nada porque era a Páscoa judaica, Cristo é o fim do dízimo, Cristo é o fim da apresentação de criança, de guardar o sábado. Resumindo, Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. E naquele madeiro, naquela cruz, Cristo, ele removeu
ele aboliu a lei de Moisés, mesmo porque, até porque vale dizer que Paulo, cheio da unção de Deus, estava pregando a igreja em Corinto, né? A cidade de Corinto era uma cidade idólatra, a capital da cidade de Corinto era a Grécia, e Paulo, escrevendo a sua carta lá em 2 Coríntios, capítulo 3, a saber, o versículo 14, Paulo disse: mas o seu sentido for endurecido. Por que, apóstolo Paulo? Porque até hoje está por levantar o mesmo véu na lição do Velho Testamento, qual foi por Cristo abolido. Então, Cristo aboliu a lição da antiga aliança. Cristo aboliu a lição do Velho Testamento. Cristo aboliu a lei de Moisés. Lá no Templo de Jerusalém existia 3 lugares. Primeiro lugar, o lugar santo. Segundo lugar, o lugar santíssimo. E o terceiro lugar, o lugar santo dos santos. No lugar santo, no lugar santíssimo, os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da ordem de Arão, eles entravam e poderiam entrar e oferecer sacrifícios de animais pelos seus próprios pecados, pelas suas próprias culpas e pelos pecados do povo de Israel. Mas no lugar santo do santo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar e oferecer sacrifício pelas suas próprias culpas, pelos seus próprios pecados, por nome transgressão da lei de Moisés e pelos pecados dos judeus. Justamente nesse lugar, entre o lugar santíssimo e o lugar santo dos santos, existia um véu muito pesado que fazia divisão, separação entre Deus e o povo de Israel. Quando Cristo jogou o braço para a direita, braço para a esquerda naquele madeiro, lá no livro histórico de João, capítulo 19, versículo 30, e bradou em palavras aramaicas: tetelestai, está pago, está consumado. O véu do templo automaticamente se rasgou de alto a baixo e ele nos deu livre acesso para nós irmos direto, falarmos com o Pai, entrarmos na presença do Pai e falarmos com o Pai. Então você não precisa de mediador humano para você falar com Deus. Você não precisa de um titulado pastor, ou padre, ou rabi, ou intitulado sacerdote, para você falar com Deus, porque através do véu da carne de Jesus de Nazaré, na cruz do Calvário, ele consagrou o mais novo e vivo caminho através do seu sangue derramado na cruz e nos deu livre acesso para nós irmos direto à presença do Pai com inteireza de coração. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 10, a saber, o versículo 19, diz assim, epígrafe: exortação a perseverar na fé, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, nós hoje temos ousadia para entrar no lugar santo do santo pelo sangue de Cristo. Aí no versículo 20, Paulo disse: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, Cristo, Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, ele consagrou o mais novo e vivo caminho através da sua morte na cruz do Calvário e nos deu livre acesso para nós irmos direto à presença do Pai, falar com o Pai. Ele nos deu livre acesso, nós irmos direto à presença do Pai e falar com Deus sem precisar de intermediário, de mediador humano, porque ele já mediou as vidas com seu sangue derramado naquele madeiro, naquele Calvário, na cruz do Calvário. Então, preste bastante atenção. Cristo, ele aboliu a lei. Olha para cá, por gentileza. Cristo aboliu a lei. Como Paulo disse, segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Mas o seu sentido foi endurecido, porque até hoje está por levantar o mesmo véu na lição do Velho Testamento, qual foi por Cristo abolido. Você sabia que todas as vezes que você pratica uma ordenança da lei de Moisés, uma obra da lei, você está levantando um véu de novo, a qual foi rasgado de alto a baixo com a morte de Jesus de Nazaré na cruz do Calvário? Você sabia que toda vez que você dá dízimo dentro do templo religioso que você frequenta, toda vez que você guarda o sábado, que você vai ao monte, que você diz que está pagando um preço, que você diz que está fazendo um sacrifício financeiro, de dar R$ 1.000 no templo religioso, R$ 20, R$ 50,
Você sabia que toda vez que você faz voto, que você participa de uma campanha e você entra em um voto de pegar o envelope e colocar R$ 100 de oferta, você está levantando um véu de novo, a qual foi rasgado com a morte de Cristo de alto a baixo naquela cruz, naquele madeiro, e com essas práticas, com essas praticidades, você está se afastando do Criador, você está se afastando de Deus, porque ele aboliu a lei, só que aquilo que Cristo aboliu, os intitulados pastores estão pregando hoje dentro dos seus tempos religiosos. Em Hebreus, capítulo 7, versículo 18 e 19, pregou o apóstolo Paulo e prego eu. Paulo diz que o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Paulo chamou a lei de Moisés de lei fraca e inútil, para que se introduza uma esperança melhor e maior, pela qual chegamos a Deus. Essa esperança melhor e maior é a graça de Deus que já foi introduzida. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Aliás, nós gentios nunca estivemos debaixo da lei. Quem nasceu debaixo da lei foi os judeus de origem judaica. E o próprio Jesus de Nazaré nasceu também debaixo da lei. Pregou Paulo e prego eu. Gálatas capítulo 4, saber o versículo 4 e 5, pregou Paulo aos irmãos Galateia, aos irmãos da Galácia do Sul, aos gauleses, e Paulo disse: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho Jesus, nascido sob a lei, ou seja, nascido debaixo da lei, para remir, para salvar os que estavam debaixo da lei. A pergunta que não quer calar é: quem é que estava debaixo da lei? Os gentios ou os judeus? Os judeus de origem judaica. Eu nem existia naquela época, você nem existia naquela época, então você não estava debaixo da lei. Quem estava debaixo da lei era os judeus de origem judaica, inclusive o judeu Jesus de Nazaré também nasceu debaixo da lei e nasceu para cumprir a lei de Moisés, porque nenhum judeu de origem judaica conseguia ser fiel, conseguia cumprir as 613 ordenanças da lei de Moisés. Como eles não conseguiam cumprir, Deus enviou Jesus de Nazaré para cumprir no lugar dos judeus as 613 ordenanças da lei de Moisés, que era o ministério de morte e condenação. Pregou Paulo e prego eu, segundo Coríntios, capítulo 3, a saber, o versículo 7 e 8. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus, disse: e se o ministério da lei gravado com letras em pedra, e seu ministério da morte gravado com letras em pedra, está vendo? Paulo chama a lei de Moisés de ministério da morte, porque era ministério de morte e condenação. E seu ministério da morte gravado com letras em pedra veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não poderiam fitar na face de Moisés por causa da glória que havia no seu rosto, a qual era transitória, a qual estava desvanecendo, a qual desvanecia, a qual estava desvanecendo, a qual era transitória, de quanto maior glória será o ministério do Espírito. O ministério do Espírito é a graça de Deus. Então, abençoado, eleito de Deus, Cristo, ele aboliu a lei, só que ele aboliu a lei no âmbito espiritual. No âmbito espiritual, a lei de Moisés já não fazia efeito sobre a vida dos judeus, mas no âmbito físico, sim, porque o maior representante da lei ainda estava de pé, que era o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era chamado de casa de sacrifício em 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 15. A Bíblia diz que era lugar de sacrifício, de fazer sacrifício de animais. Era lá que os sacerdotes adoravam, era lá que os sacerdotes levitas ofereciam sacrifício de bode, de touro, de cordeiro, de novilho, de novilha. Era lá dentro do templo de Jerusalém. Pregou Paulo e pregou eu aos Hebreus, capítulo 9. Ora, na velha aliança, no antigo pacto, tinha a ordenança de um culto divino e um santuário terrestre. Tinha verbo passado, tinha a ordenança de um culto divino e um santuário terrestre. Então, o templo de Jerusalém era um santuário terrestre. E lá no templo de Jerusalém tinha a ordenança de culto divino. Lá tinha a ordenança de um culto divino, porque lá era chamado de casa de sacrifício, aonde eles ofereciam sacrifício diariamente, que não poderia tirar o pecado,
que não poderia remover o pecado do povo, porque os sacerdotes oriundos da tribo de Levi, da ordem de Arão, eles ofereciam os mesmos sacrifícios que nunca poderia aperfeiçoar as pessoas que eram ministradas por eles. Quer ver? Hebreus capítulo 10 diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Versículo 2. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, ou seja, se aquele sacrifício que os sacerdotes, oriundo da tribo de Levi, da linhagem de Arão, oferecia continuamente, tivesse feito, tivesse algum poder sobre a vida dos judeus, sobre a vida do povo, se deixaria de oferecer. É a mesma coisa hoje dentro dos templos religiosos, intitulados pastores fazem cultos de busca do Espírito Santo. Como é que você vai buscar o Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo habita dentro de você? Pregou Paulo e prego eu, 1 Coríntios, capítulo 3, a saber, o versículo 16. Paulo disse que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? No versículo 17, Paulo disse: se alguém destruir o templo de Deus, Deus se destruirá, porque o templo de Deus, que é você, que sois vós, é santo. Então, santo para Deus é o nosso templo. E nós que somos a igreja do Cristo ressuscitado, santo para Deus, somos nós. Lá em 1 capítulo 6, a saber, o versículo 18 e 19, pregou o apóstolo Paulo e prego eu. Paulo disse: aquele que se prostitui peca contra seu próprio corpo, ou não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo e que não sois de vós mesmo. Primeiro de Pedro, Pedro, apesar de ser legalista, ele era apóstolo dos judeus, ministro da circuncisão. Pedro disse em 1 de Pedro uma palavra maravilhosa e proveitosa. Em 1 de Pedro, capítulo 2, a saber, o versículo 5, Pedro disse: porque vocês são pedras vivas, vocês são a casa espiritual de Deus. Aos Hebreus, capítulo 3, a saber, o versículo 6, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse: e Cristo é fiel sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se retivermos firme a esperança da glória. Então, eleitos, abençoado, preste bastante atenção. O templo que o Pai habita hoje somos nós. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Foi por isso que Estevão foi morto apedrejado pelos religiosos, porque lá em Atos, capítulo 7, versículo 47 e 48, Estevão, cheio da unção de Deus, cheio do Espírito Santo, ele disse: quem levantou o templo de pedra para Deus habitar foi Salomão, mas Deus nunca habitou em templo de pedra, Deus sempre habitou em tendas e em cabana. No versículo 48, Estevão disse: mas o Altíssimo, ele não habita em templo feito por mão de homem, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra está dos meus pés, que casa me edificareis, ou qual é o lugar do meu repouso? Então, lá em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, pregou o apóstolo Paulo e prego eu: o Deus que fez o mundo, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templo feito por mãos humanas, nem tampouco ele pode ser servido por mão de homem algum, como que precisasse ou necessitasse de alguma coisa. Os intitulados pastores dizem: traga seu dízimo para Deus, traga a sua oferta para Deus, mas a Bíblia diz que Deus não precisa ser servido por mão de homem algum, como que necessitasse ou precisasse de alguma coisa, porque é Ele mesmo que dá vida e respiração a todas as coisas. Alô, abençoado! Deus não precisa de nada, porque Deus é poderoso, Ele é todo-poderoso, Ele é o cabeça da igreja. Deus não precisa de nada, quem precisa somos nós. Então, eleitos, abençoado, preste bastante atenção. Eu tenho algo de Deus para te falar. Cristo, ele aboliu a lei. Nós não estamos na lei. A lei era o ministério de morte e condenação. Pregou Paulo e prego eu. Hebreus capítulo 2, versículo 14, Paulo disse: assim como os filhos participam de carne e sangue, ele também ali foi Jesus de Nazaré, participou das mesmas coisas de carne e sangue, para que pela sua morte na cruz, ele aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A palavra diabo no grego quer dizer diabolos, que no hebraico
que no grego quer dizer diabolos, que no latim quer dizer diabolos, que significa aquele que é contra, opositor, aquele que se opõe, tudo aquilo que se opõe é um diabo, é um satanás. Mesmo porque, até porque vale salientar, vale dizer que a palavra Satanás não é um nome, a palavra Satanás é um adjetivo, a palavra diabo é um adjetivo, Satanás é um adjetivo. Para os judeus, diabo é uma ideia contrária, é tudo aquilo que é contrário, é tudo aquilo que é contra. Então, o diabo que Cristo destruiu na cruz, aniquilou na cruz, foi a lei de Moisés, porque a lei de Moisés era o ministério de morte e condenação. E quem é que tinha o império da morte? A lei de Moisés que tinha o império da morte, que quando a mulher apanhada no ato de adultério morria sem misericórdia. Por isso que pregou Paulo e pregou eu aos Hebreus, capítulo 10, versículo 29, quebrantando alguém a lei de Moisés, ou seja, quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia por boca de 2 ou 3 testemunhas. Então, quando alguém quebrantava uma das ordenanças da lei de Moisés, morria sem misericórdia. Então, Cristo, ele aboliu a lei de Moisés e trouxe a graça, ele estabeleceu a graça, o novo pacto, a nova aliança, o Novo Testamento. E eu tenho algo para dizer para os irmãos lá em Colossenses, capítulo 2, a saber, o versículo 14, Paulo pregando para a igreja de Colosso, cheio da unção de Deus. A data da escrita foi entre os anos 50 a 51, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo. Paulo disse o seguinte: porque o escrito de dívida que era contra nós e que de alguma maneira nos era contado nas suas ordenanças, que escrito de dívida? A lei de Moisés, que nos era contada de alguma maneira nas suas ordenanças. Que ordenança? Páscoa judaica, guardar o sábado, dar o dízimo, circuncisão e etc. Disse que Cristo, ele riscou, tirando-a do meio de nós, encravando-a na cruz. Manda agora os pastores bonitos subir lá na cruz e tirar de lá, porque Cristo, ele tirou as ordenanças, ele aboliu a lei de Moisés e encravou na cruz. Manda os pastores subir lá e tirar de lá agora. Ele aboliu na cruz. Por exemplo, se eu devo R$ 100 a uma pessoa, e essa pessoa fala para mim: Fabiano, você não me deve mais nada, eu estou te perdoando tua dívida. Eu estou te perdoando a tua dívida, os R$ 100 que você me deve, eu estou deixando para lá, eu estou perdoando a tua dívida. A partir dessa palavra que essa pessoa liberou para mim, disse para mim, eu devo quanto para essa pessoa? Nada, eu não devo mais nada para essa pessoa. Foi isso que Cristo fez. A humanidade tinha uma grande dívida com Deus, e essa humanidade que eu falo era os judeus. Os judeus tinham uma grande dívida com Deus, só que na cruz do Calvário, Cristo pagou a dívida, ele tirou a dívida, e a dívida era a lei de Moisés. Ele pagou a dívida, ele pagou o preço. Então, escute isso aqui por gentileza, porque o escrito de dívida que era contra nós e que de alguma maneira nos era contado na sua ordenança, Cristo riscou, tirando-a do meio de nós, encravando-a na cruz. Pregou Paulo à igreja que se reuniu em uma casa na cidade de Éfeso, e pregou eu, Efésios capítulo 2, a saber o versículo 15, Paulo disse: porque Cristo na sua carne, ele desfez a inimizade. Que inimizade? A inimizade entre judeus e gentio. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Presta atenção, antes da cruz, os judeus e os gentios não se falavam. Antes da cruz, os judeus e os gentios não conversavam, não se falavam. Havia uma barreira de separação entre judeus e gentios. Na cruz, naquele madeiro, Cristo reconciliou judeus e gentios, ambos para com Deus, e uniu esses dois povos e fez desses dois povos um só povo, um Israel espiritual de Deus. Ele fez desses dois povos um só Israel espiritual de Deus, um só povo. Aí Paulo continuou dizendo: isto é a lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Que lei dos mandamentos? A lei de Moisés. E quais eram as ordenanças da lei? Escute isso aqui. E quais eram as ordenanças da lei de Moisés? Dar o dízimo. E o dízimo na lei de Moisés, repito, nunca foi dinheiro. O dízimo na lei de Moisés era alimento.
para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Então, escute isso aqui, Cristo, ele removeu a lei, só que aquilo que Cristo removeu, que Cristo aboliu, a lei de Moisés, os pastores pregam dentro dos seus templos religiosos, dentro das suas empresas religiosas. Chamo de empresa porque se tem CNPJ é uma empresa, se tem tesoureiro para contar por fufa que entra, que sai, é uma empresa. E o engano dos intitulados pastores já começa quando eles vão registrar sua chamada erradamente igreja, porque igreja não é um prédio, igreja não é um templo de pedra, igrejas são vidas compradas, regeneradas, feita nova criatura, justificada, perdoada, abençoada com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, justificada, eleita, ungida, separada, redimida pelo sangue de Cristo, justificada, perdoada, tudo isso através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Igrejas são vida, porque a palavra igreja no grego recebe o nome de eclésia, que vem do verbo ekanoia, que vem de eclesiologia, que significa tirado de dentro da religião e apresentado a Cristo. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. Então, dentro da chamada erradamente igreja, os intitulados pastores continuam pregando a lei de Moisés, cobrando o dízimo do povo, só que eles não têm autorização para cobrar dízimo do povo, porque só quem poderia cobrar dízimo do povo eram sacerdotes oriundos da tribo de Levi, e o único lugar que o povo poderia levar o dízimo era na Caixa do Tesouro, que era o Templo de Jerusalém, só que o Templo de Jerusalém caiu no ano 70 depois de Cristo, e quem profetizou a queda do Templo de Jerusalém foi o próprio Jesus de Nazaré. Tu te lembras que no livro histórico de Mateus, capítulo 24, Jesus conversando com seus 12 discípulos, que também eram apóstolos, Jesus disse assim, está vendo esse templo, está vendo essa estrutura? Em verdade vos digo, Jesus nunca falou mentira, ele sempre falou em verdade. Ele sempre falou a verdade, ele disse, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E a Bíblia diz o quê? Que depois que os discípulos ouviram isso, Jesus continuou falando sobre alguns sinais que ia evidenciar, alguns sinais que ia mostrar sua segunda vinda, alguns sinais que ia mostrar sua segunda vinda. Jesus continuou dizendo que pai se levantar contra filho, filho contra pai. Desde quando o mundo é mundo, o pai se levanta contra filho, filho se levanta contra pai. Jesus falou de guerra, rumores de guerra e etc. Então Jesus falou sobre alguns sinais que ia mostrar sua segunda vinda. Então Jesus disse, está vendo esse templo, está vendo essa estrutura? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito II, filho da perdição, que Paulo disse lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a saber o versículo 4, filho da perdição, que entrar no templo de Deus é se levantar contra tudo que se chama Deus. Quando o general romano Tito, quando o general romano Tito, filho do primeiro imperador romano, Vespasiano I, invadiu Jerusalém com o exército romano, sitiou Jerusalém, ele devastou, destruiu Jerusalém, entrou no templo de Jerusalém, se levantou contra tudo que se chamava Deus, ele assassinou os sacerdotes, tocou fogo dentro do templo de Jerusalém, e Jesus veio sobre as nuvens, porque a expressão vir sobre as nuvens é a figura de linguagem. Jesus veio sobre as nuvens, trazendo juízo e justiça sobre Israel, sobre os judeus, sobre aqueles que lhe cuspiram, sobre aqueles que lhe rejeitaram, sobre aqueles que lhe disseram crucifica-o, sobre aqueles que zombaram dele, sobre aqueles que se levantou contra ele. Jesus trouxe juízo no ano 70 depois de Cristo sobre essa gente, sobre os judeus, sobre o povo de Israel. Então, o que acontece, meus queridos e amados irmãos, preste bastante atenção. Cristo, ele aboliu a lei e os pastores estão pregando um evangelho vencido, a lei de Moisés para o povo, porque eles mandam o povo pagar o preço, mas o preço já foi pago com a morte de Cristo na cruz. Eles cobram dízimo dos filhos de Deus,
Mas dízimo não deve ser aplicado na igreja gentílica, porque dízimo só era para os judeus e só quem poderia dar era os judeus circuncidados. E o único lugar que os judeus poderiam dar o dízimo era na casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém. Só que o templo de Jerusalém caiu no ano 70 depois de Cristo. Cadê o templo de Jerusalém? Não tem. E aí outra, só quem poderia recolher dízimo era um sacerdote da tribo de Levi. Pregou o apóstolo Paulo e prego eu, Hebreus capítulo 7, a saber o versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, ou seja, é sacerdote, tem mandamento segundo a lei, que lei, a lei de Moisés, de recolher dízimo do seu povo. Que povo? Dos judeus de judaica, ainda que esses tenham descendido do lombo de Abraão. Então, a pergunta que não quer calar é: quais desses intitulados pastores são sacerdotes, oriundo da tribo de Levi? Nenhum deles. E por que eles cobram dízimo? Porque eles são cães gulosos, eles são mercenários, e quem disse que eles são cães gulosos foi o profeta Isaías. Eu vou ler para você aqui, para a gente encerrar essa pequena live, Isaías capítulo 56, versículo 10 e 11. Eu vou encerrar agora com oração. Isaías capítulo 56, versículo de número 10 e 11. Glória a Deus. Isaías capítulo 56, versículo de número 10 e 11. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 56, versículo de número 10 e 11. Bendito eternamente é o nome do Cristo ressuscitado. Isaías capítulo 56, versículo 10 e 11. Olha o que diz: todos os seus atalaias é profeta, preste atenção, todos os seus atalaias são cegos, nada sabe, todos são cães mudos, não pode ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam descanejar. Versículo 11, e este cães são gulosos, não se pode fartar, e eles são pastores que nada compreende. Olha o que o profeta denunciou. E eles são pastores que nada compreende. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte, todos sem exceção. Então, eles são o quê? Cães gulosos. Todos os seus pastores são cães gulosos. O que é um cão guloso, irmão Fabiano Santana? Por exemplo, se você pegar um pedaço de carne, um pedaço de bife e jogar no meio de 10 cães que estão na gula, eles mastigam, 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 mas nunca se satisfazem. Assim são os intitulados pastores do Brasil. Já reparou que a briga entre os pastores é para ver quem tem templo maior? Já reparou que a briga entre os intitulados pastores é para ver quem tem mais dizimista dentro do templo? Já reparou que a briga entre os pastores cães gulosos é para ver quem tem carro mais bonito, quem é o cacique da cidade, quem é o xerife da cidade, quem é que tem mais moral com o vereador, com o prefeito, com o deputado, com o presidente? Eles são cães gulosos, e o profeta denunciando disse: todos sem exceção. Aí vem Paulo, cheio da unção de Deus, pregando para a igreja em Filipos, que se reuniam à casa, e disse lá em Filipenses, capítulo 3, a saber, o versículo 2, guardai-vos dos cães, cães ali são os pastores e mercenários, guardai-vos dos maus obreiros. Maus obreiros são os obreiros que fazem a campanha da caneta da prosperidade, são piores do que os profetas de Baal, que de prosperidade não tem nada, da caneta ungida, que de ungida não tem nada. Maus obreiros são os obreiros que fazem a campanha da rosa branca, isso é macumbogeia, da rosa ungida, porque isso não tem na Bíblia, isso é macumbogeia, que faz a campanha da fogueira bamba, isso é macumbogeia, porque não tem na Bíblia. Maus obreiros são os obreiros que faz a campanha da vassoura ungida, da lama ungida, da água ungida, que de ungida não tem nada. Maus obreiros são os obreiros que faz a campanha do lenço ungido, que de ungido não tem nada. Maus obreiros são os obreiros que faz a campanha da prosperidade para arrancar dinheiro do povo. Isso são os maus obreiros. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Apocalipse capítulo 22, versículo 15, está escrito: ficarão de fora do reino do céu, ficarão de fora do reino do céu os cães. O que é os cães? Os pastores mercenários, são cães gulosos.
Todos, sem exceção, não se fartam. Esses homens não se fartam. Quanto mais pegam em dinheiro, eles querem mais dinheiro. Quanto mais tem dinheiro, eles querem mais dinheiro. Nunca se fartam. Os pastores do Brasil, eles são cães gulosos. Quanto mais recebe dinheiro, eles querem mais dinheiro. E o engano deles começa quando eles vão registrar a sua chamada erradamente igreja, porque ele chega no cartório, no tabelião, o tabelião olha para a cara desses elementos, desses canais e pergunta: você está abrindo sua igreja no âmbito religioso? É com fim lucrativo ou é sem fim lucrativo? Aí esses canalhas dizem: é sem fim lucrativo, mas é mentira, porque lá dentro tem até cofre. Eles recebem salário de 200 mil, 100 mil, 40 salário mínimo, 50 salário mínimo para não fazer nada, para dirigir um culto de 2 horas de relógio. Enquanto isso, eles estão comprando um sítio, estão comprando fazenda, e eles ficam com esse papo: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Vem cá, Jesus está voltando e vocês estão comprando um carro blindado, andando de segurança armado. Jesus está voltando, vocês estão a cada dia engordando o cofre de vocês religiosos. Jesus está voltando, a cada dia vocês estão comprando um cavalo de raça. Jesus está voltando, vocês estão comprando um carro blindado, fazenda, jatinho. Entendeu? Se Jesus está voltando, por que vocês não pegam esse dinheiro de vocês e dão para os pobres? Se Jesus está voltando, por que vocês não pegam esse dinheiro de vocês e dão para os necessitados? Ajuda o hospital do câncer, ajuda um vizinho que está passando fome, ajuda uma criança que está de câncer. Se Jesus está voltando, por que vocês não ajudam os necessitados que estão passando fome, que estão passando necessidade? Sabe por que vocês não ajudam? Porque vocês são canalha, vocês são vira-latas, vocês são cruéis, vocês são perversos, vocês não amam a Deus, também não amam o próximo. É por isso que o mundo está do jeito que está, porque vocês enganou o povo, vocês ocultaram o evangelho verdadeiro do povo, vocês ocultaram o evangelho da graça pregado por Paulo, chamado de mistério oculto, em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Paulo disse que o evangelho da graça é um mistério oculto, é um mistério que estava oculto. Só que esse mistério que estava oculto, nos dias de Paulo, foi revelado para Paulo no terceiro céu. Só que depois ocultaram, e quem ocultou foi Constantino. A religião católica, junto com a religião evangélica, ocultou o verdadeiro evangelho da graça e agora pregaram a lei, porque pregando a lei, pregaram não, eles pregam a lei, porque pregando a lei eles têm brecha para cobrar oferta alçada, dízimo, oferta das primícias, eles têm brecha para fazer apresentação de criança, tudo isso. Só que na lei também mandava apedrejar a pessoa que cometia adultério. E tantos pastores adúlteros aí, por que eles não são apedrejados dentro dos seus templos religiosos? Tanta mulher adúltera aí dentro dos templos religiosos, por que não são apedrejadas? Porque na lei mandava apedrejar também as pessoas que cometiam adultério. Alô, pastorzada, alô, intitulados pastores, já que vocês querem viver a lei, eram 613 mandamentos, eram 613 ordenanças, e uma dessas ordenanças era apedrejar quem cometia adultério. Quando algum de vocês comete adultério, vocês são apedrejados? E outra coisa também, a circuncisão também era uma das ordenanças da lei. Por que vocês não fazem o culto da circuncisão dentro dos templos religiosos de vocês? Vocês aí não chamam aí, não contratam aí 4 presbíteros e falam assim: a gente vai fazer o culto da circuncisão nos varão, porque nas varoas vocês fazem. Isso é mole, o culto da circuncisão nas varoas, nas mulheres, claro que vocês fazem. Eu quero que vocês façam o culto da circuncisão nos varões. Por que você não faz o culto aí da circuncisão nos varões? Será que vocês estão com medo de arriar o zíper? Será que vocês estão com medo de abaixar o zíper? Isso é? Por que vocês não fazem o culto da circuncisão? Porque a circuncisão também era uma das ordenanças da lei. Vocês estão debaixo de maldição, camada.
Vocês são malditos, porque era 603 ordenanças, e pregou Paulo e prego eu. Em Gálatas capítulo 3, versículo 10, Paulo disse: e os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, pois escrito está: maldito daquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-la, para fazê-la. A lei de Moisés tinha 603 ordenanças, dá o dízimo, etc. Se você dá dízimo e você não cumpre o restante das 612 ordenanças, pregou Paulo e prego eu, vocês são malditos, vocês estão debaixo de maldição, vocês estão caídos da graça, porque Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo de número 3, Paulo disse: se algum de vocês aí deixasse circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Aí no versículo 4, Paulo disse: vós que vos justificais pela lei, que lei? A lei de Moisés, separado estar de Cristo, desligado estar de Cristo, e da graça tendes caído. A expressão da graça tendes caído quer dizer que não desfruta dos benefícios espirituais que Cristo conquistou para a igreja gentílica naquele madeiro, que Cristo conquistou para nós naquele madeiro, naquela cruz. Então, lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo de número 21, pregou Paulo e prego eu: se a justiça provém da lei, segue-se então que Cristo morreu inutilmente, segue-se então que Cristo morreu debalde. Para a religião evangélica, Cristo morreu em vão. Por quê? Porque se a justiça provém do jejum, se a justiça provém do dízimo, se a justiça provém do pagar o preço, do submonte, do guardar o sábado, de uma vida sacrificial, segue-se então que Cristo morreu debalde, Cristo morreu em vão. Para a religião evangélica, Cristo morreu em vão, mas é para cima dessa turma, porque Paulo disse em Tito, capítulo 1, saber o versículo 11, olha Tito, é preciso fazê-los calar. Por que, Paulo? Porque eles andam destruindo, pervertendo famílias inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. O sistema religioso ensina por torpe ganância, ensina por dinheiro. Eles fizeram da mensagem da piedade uma causa de ganho, como Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5, que esses homens corruptos aí fizeram da mensagem da piedade uma grande causa de ganho. Os intitulados pastores fizeram da palavra de Deus uma grande causa de ganho. É um sistema, eles a cada dia mais ricos, comprando avião, comprando jatinho, comprando apartamento, e os membros que frequentam seus templos religiosos a cada dia mais pobres, porque enquanto os pastores a cada dia estão comprando um jatinho, está fazendo um carro de aluguel, está abrindo uma empresa, está abrindo uma loja, os pastores estão comprando a cada dia sítio, fazenda, a viúva que frequenta seu templo religioso está morrendo, seu pastor, canalha, seu canguloso está morrendo porque você não tem coragem de dar R$ 4.000 para a viúva fazer uma cirurgia. Por que você não pega a mala preta da sua empresa religiosa e pega R$ 4.000 e dá para a irmã viúva fazer uma cirurgia? Sabe por que você não faz isso? Porque você é cruel, você é ímpio, você pratica impiedade, você é perverso, você não tem amor a Deus, você não tem amor ao próximo. Aí tem muitas irmãs morrendo porque não tem R$ 4.000 para fazer uma cirurgia. E enquanto isso, os intitulados pastores estão nas suas festas, nas suas farras, gastando dinheiro do povo, no shopping com amante, porque muitos deles têm amante, gastando dinheiro do povo, comprando um terno de R$ 10.000, é mole. Gastando dinheiro do povo, comprando um carro importado, comprando um sítio, comprando fazenda, isso é mole, entendeu? Eu quero ver vocês ajudar os necessitados, porque a base de tudo é o amor. A Bíblia diz no livro histórico de Lucas, capítulo 10, versículo 27, que o primeiro mandamento é amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, tua alma e teu entendimento. E o segundo mandamento é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Cadê? Vocês têm amor ao próximo? Claro que não, vocês não ajudam. E quando vocês ajudam é para dar uma satisfação do governo religioso de vocês, para dizer assim, ó, a gente está aqui, mas a gente está ajudando, para dizer que o dízimo que o povo dá dentro dos templos religiosos de vocês ajudam os necessitados, mas é conversa, é blá, blá, blá,
é conversa para boi dormir, vocês não ajudam ninguém porque vocês não têm amor próximo. O amor de vocês é o dinheiro, o Deus de vocês é Mamon, o Deus de vocês é o fio metal. Vocês estão prostrados, estão de quatro para Mamon. Vocês estão de quatro para o dinheiro, para o fio metal, para Mamon. Se arrependam, cambada. Se arrependam, cambada. Vocês adoram e amam o dinheiro, é o fio metal, é Mamon. Entendeu? Aquilo que Cristo aboliu, vocês pregam. Por que vocês pregam? Porque vocês estão não a favor de Cristo, vocês estão contra Cristo. Vocês estão contra Cristo, vocês estão contra o sacrifício dele na cruz do Calvário, porque aquilo que ele aboliu, vocês continuam pregando para levantar os impérios de vocês, para encher os cofres de vocês, entendeu? Vocês são enganadores, vocês são fraudulentos, mas a hora de vocês está chegando, porque do norte ao sul, do oeste ao sudeste, ao nordeste, do Apoque ao Chuí, dos Estados Unidos, a África. Agora é graça, meu irmão. O Brasil está conhecendo o Evangelho da Graça, o povo está acordando, o povo está despertando. É graça de Deus no povo, é graça, 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 é graça sobre graça, meu irmão. O Evangelho da Graça, ele veio para ficar. E tem uma coisa, Romanos capítulo 6, versículo 14, pregou Paulo e prego eu, porque nós não estamos debaixo do pecado, debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, nós estamos debaixo da graça do Cristo ressuscitado. Amém, irmãos? Eu vou encerrar fazendo agora uma oração, uma breve confissão em nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Pai dos Espíritos, te louvo por esses momentos pregando o Evangelho da Graça. Obrigado por tudo. Eu te apresento as vidas que estão na UTI, gemendo de dor agora nessa madrugada, as vidas que estão com coronavírus, que estão com câncer. A tua palavra diz que o teu nome foi dado acima de todos os nomes, que Deus te deu nome acima de todos os nomes, tanto na era de Paulo e no tempo de Paulo, como nessa era vindoura. O nome de Jesus ressuscitado está acima de todos os nomes. Então, eu vou dar os nomes aqui, que o nome de Jesus está acima. Eu vou dar o nome aqui, que o nome de Jesus está acima. O nome de Jesus está acima do coronavírus. O nome de Jesus está acima do câncer. Câncer, bate em retirada em nome do Cristo ressuscitado. O nome de Jesus está acima do diabetes. Diabetes, saia em nome do Cristo ressuscitado. O nome de Jesus está acima das enfermidades. Enfermidades, saiam em nome do Cristo ressuscitado. O nome de Jesus está acima de toda dor. Dor, saia em nome do Cristo ressuscitado. O nome de Jesus ressuscitado está acima de todos os nomes. O nome de Jesus ressuscitado está acima do HIV, da AIDS, de toda enfermidade. Então, receba a cura em nome do Cristo ressuscitado, porque a cura na sua vida já é uma realidade por fé, em nome do Cristo ressuscitado, como está escrito em Romanos 1, versículo 17. O justo viverá pela sua fé. Paizinho, Pai justo, Pai eterno, eu oro nesse momento por esse irmão, por essa irmã, que se encontra com depressão, depressivo, depressiva. Cura essas vidas segundo a tua vontade. Eu oro nesse momento por esse homem que está pensando em cometer o suicídio agora, exatamente agora, Pai, nesse momento, às 1h58 da manhã, esse homem que está pensando em passar corda no pescoço, não deixa, dê livramento de morte, tenha misericórdia dessa vida, em nome do Cristo ressuscitado. Eu oro a favor também dessa mulher que está pensando em cometer o suicídio e se lançar de um alto prédio, de se lançar de um prédio. Pai, quebra esse laço de morte em nome do Cristo ressuscitado, dê o livramento. Eu oro pelas vidas agora que está na UTI, gemendo de dor, dizendo que não aguenta mais, gritando. Cura essas vidas segundo a tua vontade, em nome do Cristo ressuscitado. Eu oro a favor dessa mãe de família, Pai, que está preocupada com seu filho que está no crack, na maconha, no pó, na heroína. Liberta, Pai, essa criança, Pai.
esse jovem, esse adolescente, Pai, dessas obras da carne, em nome do Cristo ressuscitado. Pai, dá consolo para essa mãe, dá consolo para esse pai, dá um sono abençoado para essa mãe, um sono abençoado para esse pai. Tenha de misericórdia na autoridade do nome do Cristo ressuscitado. Eu oro a favor também, Pai, desse pai de família, dessa mãe de família que não tem um pão para mastigar na sua casa, que está desempregado, passando uma situação difícil. Abre as portas para esse pai de família, abre as portas para essa mãe de família, ajuda. Eu oro em prol desse homem, dessa mulher que está sem o dinheiro do aluguel para pagar seu aluguel. Eu oro para que o Senhor tenha misericórdia segundo a tua vontade, abra as portas do dinheiro do aluguel. Eu oro, Pai, em favor desse homem, dessa mulher que está pensando em cometer o suicídio. Teu livramento, em nome do Cristo ressuscitado. Tenha misericórdia, em nome do Cristo ressuscitado. Pai dos Espíritos, ei, calabachandarabacandarabacandarabacandarabá. Ora bachandarabacandarabacandarabacandarabá. Glória a Deus. Xarabacandarabasurabacandarabachandarabacandarabacandarabá. Oh, alelei bacandarabachandarabacandarabacá. Aleluia, glória a Deus, glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória ao Cristo ressuscitado, ao cabeça da igreja. Pregou Paulo e prego eu lá em Efésios capítulo 1, versículo 22, que Deus colocou Cristo acima de todo principado e potestade. Principado vem de príncipe, potestade vem de poder, e o constituiu como cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, o corpo de Cristo sou eu, o corpo de Cristo é você. Pregou Paulo e prego eu, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17, Paulo disse que todos nós participamos de um só pão e que nós somos o corpo de Cristo. Oh, glória a Deus! Colossenses, capítulo 1, versículo 24, Paulo disse, eu padeço por vós, que é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, só que nesse corpo tem um cabeça, e o cabeça da igreja, vidas, pessoas, é o próprio Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Portanto, eu, Fabiano Santana, estou sujeito a Cristo, eu estou submetido a Cristo, porque Cristo é o meu cabeça. Cristo é o cabeça da igreja, eu estou submetido ao cabeça da igreja, eu estou sujeito ao cabeça da igreja, oh glória a Deus, e o cabeça da igreja deu poder para a igreja, porque lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, pregou Paulo e prego eu, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder de Deus não opera dentro dos templos religiosos, o poder de Deus não opera nas campanhas, o poder de Deus não opera no monte, o poder de Deus não opera no sacrifício, o poder de Deus não opera nessas orações evangélicas, o poder de Deus não opera em cima do monte, em pagar o preço, em jejum. Pregou Paulo e prego eu, o poder de Deus opera em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Dentro de nós tem poder de Deus. Cristo é o cabeça da igreja e entregou poder para a igreja. Então, como filho de Deus, eu declaro, recebam um infinitamente mais de Deus na tua saúde. Recebam um infinitamente mais de Deus nos teus negócios. Recebam o infinitamente mais do Pai na tua vida profissional, sentimental, espiritual. Recebam o infinitamente mais do Pai nos teus negócios, na tua vida física, no teu ministério, no teu chamado. Recebam o infinitamente mais do Pai, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Orabacanda, arabaxanda, arabacaia. Recebam
o infinitamente mais do Pai na tua saúde. Você que está enfermo, eu não te recebo enfermo, te recebo curado. Você que está sentindo dor, eu não te recebo com essa dor, te recebo curada, sem dor. Sai dor, em nome do Cristo ressuscitado. Você que está com depressão, eu não te recebo com depressão, te recebo curado. Você que está se sentindo mal, eu não te recebo se sentindo mal. Eu te recebo são, sarado, curado, em nome do Cristo ressuscitado. Receba essa palavra, meu amigo. Receba essa palavra. Amém. Amém, abençoados. Graça e paz para todos. Abençoados. Eu sempre estou aqui no YouTube fazendo esse trabalho, pregando o Evangelho da Graça, e eu não cobro nada para pregar o Evangelho da Graça, porque o próprio Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, disse no livro histórico de Mateus, capítulo 10, versículo 8, dai de graça o que de graça recebeste. Mas eu quero fazer um pedido para os irmãos. Eu quero comprar aquele. Eu não sei nem dizer o nome daquele negócio que a pessoa prega e aparece no telão, né? Os capítulos e versículos aparecem no telão. Eu quero comprar um negócio daquele para ficar mais fácil para a gente ministrar a palavra de Deus, para a gente pregar a palavra de Deus e mostrar no telão capítulo e versículo para não deixar dúvida para os irmãos, colocar no telão capítulo e versículo para não deixar dúvida para os irmãos. Só que aquilo ali é um pouco caro e no momento eu não estou com muitas condições para comprar. Então, se algum dos irmãos desejar, sentir no coração, desejar voluntariamente, segundo as condições de cada um, me ajudar com o Pix para a gente juntar esse dinheiro e comprar aquele equipamento, né, que a gente prega e aparece as palavras no telão. O número do meu Pix é 11 9 81 45 9177. Repetindo, o número do meu Pix é 11 9 8145 9177. Nos ajude para a gente comprar aquele equipamento, para a gente pregar e colocar no telão, né? Colocar no telão. E se você também sentir no coração um desejo, você sentir vontade, sentir o desejo de nos ajudar nesse trabalho aqui pelo YouTube, o meu Pix é esse aí que eu acabei de falar. O meu Pix é esse aí que eu acabei de falar. Então, que Deus continue abençoando a todos. Eu estou ao vivo aqui diretamente do YouTube e um beijo no coração de todos. Irmão Fabiano Santana, sempre um simples filho de Deus. Vamos que vamos, sempre aí pregando esse poderoso Evangelho da Graça e denunciando o sistema religioso, que é um sistema maldito. Vamos que vamos denunciando essa maldita religião manipuladora, em nome do Cristo ressuscitado. Graça e paz para todos. Foi e até a próxima live. Amém. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Se sintam abraçados por mim. Eu não posso abraçar vocês fisicamente, mas aqui mesmo eu mando um abraço para todos e um forte beijo no coração de todos. Eu amo vocês, meus irmãos, no amor de Jesus Cristo, sem demagogia nenhuma, sem falsidade. Eu amo vocês no amor de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, que Deus continue abençoando vocês, porque vocês já são abençoados. Em nome do Cristo ressuscitado. Amém.